aqui eu termino de fazer o arremate. E depois eu escondo essa linha por alguns pontos. Ou, quando eu vier fazendo aqui o trabalho, tanto de um lado como de outro, eu vou escondendo já as linhas. Então, aqui tá pronto. Esse tamanho aqui deu, então, 4 motivos para frente e 4 motivos para as costas. Esse tamanho fica certinho na minha filha. Ele não fica nem muito apertado e nem muito folgado. Agora, eu vou trabalhar aqui para fazer o cos e aqui para fazer o comprimento do short. Então, você vai ver quantos motivos são necessários para fazer essa largura do quadril. E vai fazer a união desta forma como eu ensinei. Agora, para trabalhar o cos, eu vou trabalhar com a linha branca. Como que eu vou trabalhar aqui? Eu vou pegar em qualquer motivo. Não tem um lugar certo para trabalhar. Qualquer lado dá certo. Dei o meu nozinho inicial. Agora, eu vou trabalhar em meio ponto alto durante toda a volta. Como que eu vou trabalhar? Eu tenho uma correntinha, 2 correntinhas que equivalem ao meio ponto alto. Eu vou dar a laçada. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma: um ponto eu trabalho 2 pontos, meio alto. No próximo ponto, meio ponto alto. No próximo, 2 meio ponto alto. Então, eu vou vir aqui no mesmo ponto que eu iniciei e vou fazer o meu meio ponto alto. Eu dou a laçada e puxo de uma vez. Agora, aqui no meu próximo, eu vou fazer apenas um. Então, eu dou a laçada e puxo tudo de uma vez. Esse é o nosso meio ponto alto. Então, aqui, eu vou trabalhar desta forma durante toda a volta. Sempre fazendo em um ponto, 2 meio pontos altos. No próximo, um meio ponto alto. Eu vou fazer aqui até o cantinho, para vocês verem como é que fica. Por que que eu trabalho 2 pontos e no próximo eu trabalho só um? Porque como essa parte é do cos, e nós vamos colocar o elástico, então ela tem que ter uma folguinha a mais, pra gente poder, quando for vestir a peça, dar elasticidade do nosso elástico. Se nós fizermos apertadinho, aí não tem como dar elasticidade para vestir. Então, aqui, tô no meu último ponto alto, vou vir aqui na minha correntinha, vou fazer meu meio ponto alto. E agora, aqui no meu próximo, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou apenas puxar a laçada. Aqui vocês podem ver que eu iniciei no segundo ponto alto, deixei esse aqui de fora, para o nosso cantinho ficar desta forma. Aqui a minha primeira correntinha tem apenas um meio ponto alto. Puxei a laçada, vou fazer novamente. Fiz apenas um meio ponto alto, aqui no caso eu teria que fazer 2. Eu não vou fazer os 2 no mesmo ponto. Eu puxei a laçada, eu deixo na agulha. Eu dou a laçada novamente, venho aqui na segunda correntinha e aperto um pouquinho aqui para não ficar folgado. Puxo a laçada de uma vez. Desta forma. Então, aqui, nessa última correntinha, na primeira que eu peguei, eu vou ter os meus 2 meio pontos altos. Aqui na minha próxima correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto. E vou continuar trabalhando da mesma forma que eu venho trabalhando a minha carreira. Lembrando só de aqui no nosso cantinho fazer dessa forma.
fazer os 2 meio pontos altos juntos. Aí, ele vai ficar unido assim, desse jeito. Eu vou trabalhar a volta. Meninas, eu já terminei aqui o meu cós. Aqui, como eu havia dito, eu trabalhei até o final, em meio pontos altos, fechei com ponto baixíssimo. Fiz uma segunda carreira também em meio pontos altos, ao redor. Essa segunda carreira eu fiz meio ponto alto sobre meio ponto alto. Eu não fiz aumento como eu fiz a primeira aqui. Não há necessidade mais de fazer nenhum aumento. Terminei a segunda carreira, eu iniciei a terceira fazendo em pontos altos e fiz até o final. Aqui eu trabalhei em pontos altos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e arrematei a minha linha. Então, você vai olhar aí qual que é a largura do seu elástico e vai ver quantas carreiras são necessárias. Você pode fazer todas as carreiras em meio ponto alto, em ponto baixo, em ponto alto. Aí é você que vai decidir a forma que você quer. Eu estou fazendo desse jeito. E aí você tem que fazer essa largura para que depois a gente venha aqui e cubra esse elástico aqui com essas carreiras de pontos e venha costurando aqui, deixando essa carreira, a primeira que nós fizemos, de fora. Aí, nós vamos costurar aqui onde nós iniciamos a segunda carreira. Desta forma. Que é como eu vou ensinar para vocês agora. Se você não tiver elástico e não quiser usar, você pode fazer aqui sem esses aumentos, tá bom? E aí, você faz da altura que você deseja, depois faz um cordão de correntinhas para ele ficar seguro na cintura e não ficar descendo. Como eu falei para vocês, aqui, por causa do meu elástico, ficou abertinho assim o meu cós. Tá vendo? Por causa do aumento que nós fizemos aqui. Por quê? Para quando eu der a elasticidade para vestir, ele siga aqui a elasticidade certinha do meu elástico, que vocês podem ver que o meu elástico é menorzinho. Esse elástico eu cortei da largura certinha do corpinho da minha filha. Aí, então, quando eu fizer a costura, ele vai se ajustar ao elástico e vai ficar certinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer essa costura. Então, eu ponho o meu elástico. E aí, eu vou vir aqui costurando com a agulha de tapeceiro. Tomando cuidado para onde eu iniciei o meu trabalho, eu iniciar a costura aqui para não ficar torto, para ficar certinho. Então, aqui está o início, aqui está o final. Então, eu vou pegar o meu primeiro ponto aqui desta forma. Eu vou pegar as duas linhas atrás do meu meio ponto alto. Desta forma, pegando aqui na altura já onde inicia a segunda carreira. Peguei um de lá, agora eu venho, pego esses dois daqui e pego essas duas aqui. E passo a linha. A minha costura aqui vai ser sempre desta forma. Eu pego duas linhas daqui da carreira de cima e pego essas duas aqui da carreira de baixo. E eu vou costurar dessa forma até o final. Não tem segredo nenhum, nem dificuldade de fazer. Então, agora que eu vou continuar fazendo, para o vídeo não ficar muito longo. E aí, eu volto mostrando para vocês no final como que ficou aqui essa minha costura. Para nós darmos continuidade, então, ao nosso short infantil. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu dou um nozinho aqui. Desta forma. Para a linha não se soltar. E caminho aqui por alguns pontinhos.
e arremato a linha. Desta forma. Dou uma elasticidade aqui, para depois não ficar pequena a linha e correr o risco dela soltar. E tá pronto o nosso cos do short. Como eu havia falado para vocês, quando colocamos e fazemos a costura aqui, aí o shortinho, o cos, ele fica retinho, como vocês podem ver aqui. Bonitinho assim. Essa aqui é a união, então nós vamos deixar aqui ela na lateral. E agora, tá pronto o nosso cos. Fica desta forma, bem finalizado a costura. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso short. Vou voltar a trabalhar com a linha verde. Vou prestar atenção aqui onde fica a união. Vou vir aqui nesse pontinho antes do miolinho, do canto do motivo. Prendo. E vou caminhar aqui essa carreira toda em pontos baixos. Eu faço as duas primeiras correntinhas, venho aqui para as duas últimas e faço elas também. E já vou escondendo as linhas de arremate por alguns pontos. Então, toda essa minha volta eu vou fazer desse jeito, trabalhar ela toda em ponto baixo. Eu vou fazer a minha até o final e volto mostrando como que nós vamos dar continuidade ao corpinho do short. Cheguei aqui no final, já fechei com um ponto baixíssimo. Se você perceber que ficou um pouquinho apertado e essa largura aqui ficou menor que essa, é só você dar uma puxadinha assim de leve, que aí volta a largura normal. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até esse meinho aqui, desta forma.